Pessoal, Coritiba 0, São Paulo 1. Vitória do time paulista, que jogou com um time misto, é verdade, colocou depois Caleri, colocou Lucas, colocou Marcos Antônio em especial, que muda o desenho do jogo no segundo tempo, e o Coritiba não conseguiu vencer o jogo e nem sequer conseguiu buscar o empate depois do gol de pênalti do Cauli. Eu acho que tem vários pontos que a gente precisa colocar no jogo. Um ponto básico é talvez a necessidade até urgente de qualificação do elenco do Coritiba. O Coritiba, em especial no primeiro tempo, talvez tenha ido ao seu limite. Jogou bem no primeiro tempo. O Seabra fez as alterações que eu imaginava que poderiam ser feitas. Não vou nem falar a questão do Jaci, porque foi inacreditável ele começar com o Thiago Santos no jogo contra o Operário. Mas a volta do Jaci e o meio-campo com o Alisson na dele, com o Vini na dele, com o Josué na dele. E com isso o Ronier cresceu, o Breno participou bem, o Alisson e Vini estiveram bem enquanto tiveram pernas para jogar. E quando o Coritiba emocionalmente, e antes do Coritiba desabar emocionalmente. Só que o Coritiba vai ao seu limite, consegue acertar a trave com o Lucas Ronier, só que dentro desse jogo, mesmo assim no limite, o Coritiba em dado momento do primeiro tempo foi dominado pelo São Paulo. Porque o São Paulo, mesmo com alguns jogadores reservas, é um time que tem Arboleda, que tem Alan Franco, que tem o Tapia, que tem Ferreira, que tem o próprio Cauli, jogador recém-contratado junto ao Bahia. Quando vem o intervalo e o Crespo volta com o Marcos Antônio, ali começa uma mudança do cenário do jogo. O Marcos Antônio começa a controlar o meio-campo. E aí o Coritiba começa a ter dificuldades. Aí vamos para o segundo ponto, o lance do pênalti do Pedro Morisco do Rafael Tolói. É um lance que, sejamos muito sinceros, talvez o Wilton Pereira Sampaio não desse em uma jogada contrária. Se fosse o Rafael acertando o Maicon, talvez, a gente sendo bem sincero, ele não desse. Mas, pela revisão do VAR, pelo lance, pela imagem, no replay, na câmera lenta, é óbvio que há uma infração ali da chegada do Pedro Morisco no Tolói. Ele atinge claramente o zagueiro do São Paulo, e aí é marcado o pênalti, o Cauli faz 1-0. E aí o Coritiba tenta, primeiro há uma queda emocional pesadíssima do time do Coritiba, o time sente o jogo, o São Paulo continua trocando passes, tocando a bola, chegando perto do gol já do Pedro Rangel, porque o Morisco saiu, e é bom lembrar que o Morisco fez pelo menos 3 defesas importantes antes da substituição. O Pedro Rangel é muito pressionado pelo São Paulo, e aí o Seabra muda o Coritiba, coloca o Fabinho, tenta mudar a característica do time, colocando outros jogadores no meio-campo, tenta uma pressão. É bom lembrar que não tinha Keno, por exemplo, no jogo, porque o Keno estava vetado pelo departamento médico, mas ele tenta com o Lavega, ele busca soluções, mas o Coritiba acaba tropeçando na própria falta de opções ofensivas, porque hoje era um jogo realmente para o Coritiba ter um centroavante mais experimentado, se não para começar jogando, para entrar no decorrer da partida, porque em dado momento Pedro Rocha teve oportunidades para fazer e não fez, o Breno teve chance para fazer e não fez, o Lucas teve chance para fazer e não fez. O Coritiba, repito, foi ao seu limite físico, emocional, técnico, e o São Paulo, com uma organização melhor no primeiro tempo, mas principalmente com mais jogadores de qualidade na segunda etapa, quando entra Marcos Antônio, quando entra Bobadilha, quando entra Caleri, quando entra Lucas, aí a diferença é muito acentuada. E é claro que a partir daí ficou mais difícil. O Coritiba tem 2 semanas para treinar até o jogo com o Corinthians, mas tem 1 semana para ir ao mercado. Talvez seja o momento do Coritiba buscar soluções. Talvez seja o momento do Coritiba buscar, com uma certa urgência, alguns jogadores. Um volante, um meia, porque mais uma vez Josué ficou devendo, um centroavante, que é uma carência clara desse elenco. Hoje, o Coritiba enfrentou um adversário melhor. Ah, o São Paulo não é mais aquele? É bem possível que não seja. Mas mesmo assim, o São Paulo é melhor que o Coritiba. E aí, isso ajuda a explicar muito o que aconteceu nessa noite no Couto Pereira. Um abraço.